De volta com o nosso Vitrine Revista e vamos de entrevista. Você sabe como funciona a mente de um narcisista e como lidar com pessoas assim? Esse é o tema da minha entrevista agora com a super psicóloga Catiele. Tudo bom, Catiele? Boa tarde para você, minha linda. Boa tarde, tudo bem e vocês? Tudo bem, graças a Deus também. Catiele, quais são as principais características aí de uma pessoa narcisista? Vamos falar então sobre esse narcisista aí. Então, a pessoa narcisista, geralmente tem um senso muito grande de importância própria, né? Então, tudo que é dele é maior, tudo que é dele é bom, né? Tem aquela questão também de manipulação, de explorar por benefício próprio mesmo, né? Quem está por perto, quem atravessa o caminho dele, né? Tem também aquela questão de necessidade por admiração. Então, ele precisa ser elogiado o tempo todo. Mas essas características, a pessoa, por exemplo, ela faz isso todos os dias, porque às vezes a pessoa em casa tá ali, e o meu coleguinha, lá no trabalho, lá não sei no que, tem a pessoa que fez isso, fez aquilo. Ou uma vez ou outra é algo do ser humano, mas o narcisista ele tem essa necessidade, por exemplo, todos os dias uma dessas características se afloram. Isso é uma questão, né? Esses comportamentos, essas reações, né? É todo dia. É uma questão, assim, de padrão mesmo. É um padrão muito rígido, muito inflexível, que acontece ali a todo tempo. Não é, por exemplo, tem semanas, tem dias do mês que eu também tenho, né, esses sinais, tenho esses sintomas. Mas não, é uma questão mesmo de padrão. É um padrão que vem se repetindo sempre com esse mesmo comportamento. O narcisista, ele já é narcisista desde criança ou ele se torna narcisista na vida adulta? Então, é uma questão de processo mesmo. Quando a gente fala de transtorno, né, de personalidade, é como se a gente fosse criando, vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida. Então, quando a gente chega, por exemplo, num diagnóstico, geralmente é após os 18 anos. Mas é uma questão ali que envolve tanto a questão genética, tanto a questão de experiências vividas ali na infância, adolescência, né? Então, eu sempre costumo dizer que quando se fala em transtorno, é como se fosse uma junção de ingredientes, sabe? Uma questão ali dos biscoitos, né, que ela está fazendo. Então, ela não vai fazer só com farinha, né? Então, precisa desses outros ingredientes para se formar um transtorno psicológico. Tanto quando a gente fala de transtorno de depressão, de ansiedade, transtorno de personalidade. Então, qualquer tipo de transtorno é multifatorial essas causas. Tá, mas como que se forma esse transtorno? Quais são as causas, por exemplo? O que acontece na mente dessa pessoa que vai lá encaixando, pronto, ela é diagnosticada como narcisista? Então, geralmente tem muito essa questão genética, né, biológica, ambiental, mas também algumas coisas que favorecem é a questão de ter tido traumas na infância, por exemplo, abuso emocional, aquela questão de negligência dos pais ou uma superproteção. Então, tudo que ou é muita falta ou é muito em excesso também pode causar isso. Aquela criança que foi muito elogiada excessivamente ou muito criticada, então pode favorecer aí esse comportamento no decorrer da sua vida. Tá, a gente fala muito das pessoas em volta, né? Quem convive com uma pessoa narcisista, mas a própria pessoa narcisista também deve sofrer algum tipo de situação, enfim, por ser assim? Como que é? Ou a pessoa narcisista, ela não se dá conta de que é narcisista? Então, uma questão, assim, até uma curiosidade, por exemplo, a pessoa que ela é narcisista, geralmente ela não procura por terapia. Ah, é? Então, geralmente, é a pessoa que convive com ela. Mas o narcisista, ele só vai atrás, por exemplo, de ajuda, de terapia, quando ele está prestes a perder algo que é de muito valor para ele. Por exemplo, um casamento, né, um relacionamento, ou um cargo na empresa, né? Então, algo ali que vai mexer bastante com ele. Então, aí ele se obriga, né? Ele vai atrás para tentar, né, uma coisa ali que ajude ele nessas situações, mas não que ele queira mudar aquele jeito dele. Ele, na verdade, para ele é uma pessoa maravilhosa, não precisa de nada que acrescente, entende? E quais são os impactos de viver desse jeito para essa pessoa? Então, a questão ali, por exemplo, de explorar, manipular, né, fazer sofrer as pessoas que estão ao redor, isso vai causando também um certo isolamento, uma certa solidão, um sentimento de vazio para essa pessoa narcisista. Então ele tem essa dificuldade de relacionamentos interpessoais, ele não consegue lidar, por exemplo, com frustrações também. Então o nível de raiva, quando ele é criticado, quando ele é julgado, então é um nível muito intenso, ele não consegue lidar com essa emoção.
E o narcisista, ele é o quê? Depois de diagnosticado, tem algum tipo de tratamento? Tem algum tipo de cura? Como que funciona essa parte, Catiele? Então, no tratamento, por exemplo, principalmente com a terapia, né, e especificamente ali a terapia cognitivo-comportamental, que trabalha muito com essa questão de personalidade, vai ajudar esse narcisista a ter um novo olhar para ele e para as outras pessoas, né? Trabalhar essa questão dos pensamentos, desses comportamentos inflexíveis, né? Essa rigidez que ele tem, e também trabalhar assertividade, habilidades sociais, né? Para ele ter novos relacionamentos mais saudáveis. Então, a terapia ela vai trazer esse novo olhar, essa nova visão mais realista para ele. Olha só que legal. Então, gente, tem jeito sim, viu? Mas tem que procurar ajuda. E se a pessoa narcisista não procura ajuda, quem está em volta tem que ajudar nesse sentido. Catiele, minha linda, muito obrigada pela presença no Vitrine. Passa seu Instagram. Imagina, eu que agradeço. Então, meu Instagram é @psicólogacatiele. Podem me procurar lá, tem o meu link do WhatsApp, mensagem no direct, eu fico à disposição. Perfeito. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Eu que